Sagrado Coração de Jesus, mas é também do aniversário da Livraria Sagrado Coração, 39 anos a serviço da evangelização com livros, imagens, cartões, artigos religiosos e presentes em geral. Livraria Sagrado Coração, Rua Getúlio Vargas, número 74, no centro, em Barbacena. Telefone 3331-3140. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece, encontro teu amor. Eu conheci a história da Lola em meados de 1995, quando eu fazia um tratamento dentário. A minha dentista, Rita Chagas, ela me contava a história de uma mulher que, quando menina, caiu de um pé de jabuticabeira e desde então parou de andar, parou de se alimentar e parou de dormir. E essa história me impactou profundamente. E eu mal sabia que mudaria a minha vida, as minhas escolhas e transformaria o meu coração. Desde que eu entrei no seminário, em 1976, o padre Alvim Gonçalves Valério, natural da cidade de Alfredo Vasconcelos, próximo a Barbacena, ele falava sobre a sua prima Lola, que vivia aqui nessa casa, sem se alimentar, nem tomando água, nem dormindo, apenas da Eucaristia. E repetia aquela história tantas vezes e foi crescendo o desejo de conhecer a Lola. Veio a minha ordenação em 1984, eu fui destinado para Ponte Nova, onde fiquei 1 ano e 5 meses. De lá eu vim transferido para Barbacena. Assim que eu vim para Barbacena, eu entrei em contato com o padre Alvim Valério e com o Monsenhor Jorge Grima, que era o padre Alvim Valério pelo parentesco, e o Monsenhor Jorge Grima, que era o padre que celebrava todos os meses, na primeira sexta-feira, aqui no quarto da Lola. Quando adolescente, coroinha, sendo coroinha do padre Alvim Valério, e eu inclusive fui na ordenação dele em 85, eu tive a oportunidade, através dele, conhecer a serva de Deus, Floripes Dornello Jesus, a Lola. Fui lá na casa dela, ela permitiu que entrasse no quarto dela e ajudasse a Santa Missa lá no quarto dela. Eu era coroinha, era adolescente. Foram 13 anos de uma convivência muito próxima. Depois a Lola foi ficando mais enfraquecida e aí nós começamos a trazer os médicos, Dr. Adailton, Dr. Paulo Scarpelli, Dr. Cláudio Montempo, que foi o mais frequente e assíduo. E nós aqui tinha toda a oportunidade de fazer os exames e a narrativa dos médicos está registrada no livro das visitas. A Lola, ela é um mistério que precisa ser investigado, que precisa ser realmente estudado, mas que eu realmente não tenho explicação
científica para ela. Assim como eu, outros médicos estiveram com ela também, inclusive junto comigo. A doutora Dailton, por exemplo, foi comigo e fizemos eletrocardiograma, fizemos exame de sangue da Lola e sem alterações assim significativas no exame de sangue, nem anemia para quem deveria ainda que ela se alimentasse, mas naquela situação, na cama, sem tomar sol nem nada, algumas alterações eram esperadas e não tinha realmente nenhuma alteração. No eletro dela tinha algumas alterações, muito características da idade, mas nada também que fosse tão significativo, mas uma insuficiência cardíaca com certeza. Uma vida de sofrimento, né? De dificuldade na cama, o organismo não assimilava nada, nem remédio. Então, de vez em quando, o médico que a assistia, quando tinha uma pomadinha que dava certo, que era de uso externo, mas nada que fosse para ingerir ou mesmo para injetar, o organismo dela rejeitava. E ela sentia dores, né? Mas não reclamava, né? Então, assim foi a vida da Lola. A Lola dizia para mim assim, não é que eu não coma, eu não sinto fome, não é que eu não beba, eu não sinto sede, não é que eu não durma, eu não sinto sono, essas coisas não me fazem falta. Difícil seria se eu sentisse sede e não pudesse beber, se eu sentisse fome e não pudesse comer, se eu sentisse sono e não pudesse dormir, mas isso não faz diferença para mim. Depois ela estava, nos últimos meses, muito enfraquecida. Aí a Terezinha Miranda Reis tinha optado pela vida leiga, deixado a família religiosa das irmãs vitorianas. Eu falei, Terezinha, enquanto você vai pensando nesse novo caminho da sua vida, quem sabe você não cuida um pouco da Lola? E foi um anjo de bondade que cuidou da Lola até o fim, que a Lola morreu nos braços da Terezinha. O padre Paulo me convidou para morar com ela, com a permissão dela. Ele não fazia nada sem a permissão dela, primeiro do Sagrado Coração de Jesus. Como ela já estava assim, fragilizada, ele percebeu a necessidade de estar alguém direto com ela. E me convidou e me trouxe para cá, então eu já tinha permissão dela. E ela passou a conversar comigo muito, porque eu estava muito deprimida e a minha depressão foi curada aqui, na casa dela. Nunca mais eu tive problema de depressão, graças a Deus. Uma grande motivação para a santidade da Lola não é o não comer, o não beber, o não dormir, mas sim a atitude positiva que ela teve diante da situação dela. Daqui para frente não vou mais andar, daqui para frente não vou mais ter os meus sonhos realizados por causa da mobilidade comprometida, mas eu vou dar um sentido para a minha vida. Qualquer um de nós, numa situação dessa, de imobilidade, de incapacidade, de impotência diante das dificuldades, a primeira reação que a gente tem, muitas vezes, é dizer para Deus que, por que eu? Né? Por que isso aconteceu comigo? Aí está uma das grandes virtudes da Lola. Jamais vi a Lola se queixar. Eu só a via dizer, o coração de Jesus sabe o que é bom para a gente. Tem que confiar. Ela não perdeu um minuto na vida dela. Olha para você ver. Como o padre lá da minha paróquia fala, quem não tem tempo para Deus, perde tempo. Ela foi o contrário. Ela teve todo o tempo para Deus, ela não perdeu um minuto da vida dela para Deus. E ela dispensou de tudo material para viver só espiritual. Porque a pessoa que vive ela vivia sem alimentação material, né? sem alimentação física, mas não vivia sem Eucaristia. Não viveu sem Deus, sem o Sagrado Coração de Jesus. Porque ela sabia
que é nele que ela ia encontrar toda a força, sabe? O que a gente percebia é que ela buscava na Eucaristia essa força. Para quem tem fé, a Eucaristia é o alimento do corpo e da alma. Para Lola, a Eucaristia a revigorava. Era diferente conversar com a Lola antes da Eucaristia e depois da Eucaristia. É um dom do Espírito Santo. Qualquer leigo, qualquer batizado tem essa graça, né, de manifestar na vida dela os dons do Espírito. E Lola tinha um dom de ciência muito apurado. Eu cito inclusive o dia do meu casamento, quando ela, meses antes, ela disse para mim assim: o dia do seu casamento vai ser um dia muito difícil. Vocês vão ter que ter muita calma, muita tranquilidade, muita fé no coração de Jesus. Porque será um dia difícil, mas vocês saberão suportar isso junto. O coração de Jesus estará com vocês. E naquele dia, realmente, acabou falecendo o tio da minha esposa, que iria estar presente no casamento. O pai dela já era falecido, e ele estaria ali também próximo desse momento. E naquele dia foi um caos. Como ela já tinha dito isso, no momento em que aconteceu a situação, foi um acidente de carro, a gente ligou para ela mais tarde um pouco e perguntou para ela. A Lula tinha um telefone que agora a gente começa a revelar que isso pode, né? Mas ela tinha um telefone que a gente conseguia, um telefone fixo, que eventualmente em algumas situações a gente conseguia falar com ela. E a Lula disse que, e a gente perguntou para ela o que a gente fazia, se casava ou se adiava o casamento. E ela disse, sabiamente, como sempre, ela disse assim: não vão cancelar o casamento ou adiar. Esse dia tem que ser lembrado como um dia do nascimento da vida de uma família, e não como o final da vida de alguém. Mesmo que seja uma pessoa importante, faz parte da vida o nascer e o morrer. Mas o nascer de uma família tem que ser colocado em evidência nesse momento. Façam uma cerimônia mais simples, mas tragam as pessoas e demonstrem que, mesmo com essa dificuldade, o coração de Jesus é que cuida de vocês. Monsenhor Miguel Falabella, ele me contava que saía de Juiz de Fora, né? Naqueles tempos em que o meio de comunicação não é como hoje. Claro que Lola teve sim um telefone, né? Aqueles telefones antigos de fio no quarto dela, mas não era via telefone. Monsenhor Miguel Falabella, como sempre, vinha fazer visita aqui na casa dela, então resolvia sair lá de Juiz de Fora, sem aviso prévio, a vir aqui na casa dela. Nessa época, isso antes de 83, porque Dorvina ainda era viva. Então, Monsenhor Miguel Falabella saía de Juiz de Fora e vinha aqui para poder visitar a Lola. E o que ele me contava, e eu quero trazer, né, que ele dizia que quando ele chegava, assim que ele chegava aqui na casa dela, a mesa já estava posta com o café. E ele perguntava para Dorvina, a irmã dela, muito cara a ela, Lola sempre demonstrou, e até mesmo depois do falecimento da Dorvina, um carinho muito grande, porque Dorvina abriu mão, né, de seguir uma vida como mãe de família, ou até mesmo como religiosa, para cuidar da Lola. Então as duas eram muito amigas, estão sepultadas no cemitério da cidade, as duas no mesmo túmulo, a família dela tem outro túmulo, mas no túmulo estão as duas, tamanha era a amizade entre as duas. Então Monsenhor Miguel Falabella chegava aqui e o café estava, a mesa posta com o café, e a Dorvina dizia para ele: olha que interessante, ela disse que o senhor viria aqui hoje e pediu que eu preparasse o café. E Monsenhor Miguel Falabella contava que chegava no quarto, né, e perguntava a ela: ô Lola, você disse para Dorvina que eu viria aqui hoje, mas quem te contou que eu viria aqui hoje? E a resposta dela era uma resposta muito simples, de como sempre foi a alma dela, simples e bela. A resposta dela era muito simples, ela dizia para ele: um beija-flor me contou. Eu não a conheci pessoalmente, desejei muito, porque desde criança
Escutei o papai contando recorrentemente a sua história de salvação, que está relacionada à Lola, né? Mas o fato é que ele estava lá interno, era um colégio interno, para os que eram da redondeza, e estava lá no internato. E um belo dia lá, ia ter o 7 de setembro, e era muito comum, naquela ocasião, os desfiles militares, né? Chamado também de parada, a parada do 7 de setembro. E antes disso, os meninos se reuniram lá no pátio, lá fizeram uma bola de meia, e já viu, né? Moleque arruma qualquer coisa, faz lá uma bola lá e vai jogar. E ele então se empolgou naquela brincadeira no pátio de cimento e quis dar uma bicicleta, né, coitado. Papai, por isso que depois ele gostava muito de futebol, mas ele mesmo nunca jogou, mas esse incidente marcou. Porque ele resolveu dar uma bicicleta e nisto o pé dele, o outro pé, foi de uma vez só, e ele lembra, e sempre descreveu da mesma forma, né, tudo isso que eu estou relatando, de bater com as costas e a nuca no chão com muita força, com tanta força que ele teve a impressão de ele ter picado assim 3 vezes, pá, pá, pá. E logo de imediato ele começou a escutar ruídos de caco de vidro, como se estivesse dentro da cabeça dele, aquele som de caco de vidro esfregando no outro, né? E sentiu-se muito mal, muita dor de cabeça, ficou tonto. E, então o papai, naquele acidente que aconteceu, bateu a cabeça, não falou nada com ninguém, menino de roça, né? Ficou com medo, né? Eu sei que eu era assim também quando pequeno, às vezes fazia uma coisa que a gente ficava prejudicado, mas ficava até com medo de dizer, por causa da repreensão, né, e tal. Então, e o que fez? Fez o que não se recomenda fazer nesses casos, né, em que se bate a cabeça, foi deitar-se. Deitou-se no alojamento, mas 7 de setembro era o seguinte, todos iam desfilar, feriado prolongado, oportunidade de todo mundo, os internos, irem para casa. Acabou o desfile, todo mundo correndo, só pegou a mochilinha, a malinha e foi embora para a fazenda, para casa, para sua cidade. E lá ficou o papai desmaiado na cama. Ninguém nem se deu conta. Ao fim do dia, o zelador lá do internato do professor Borges foi perguntar, né? Olha, o que é que aconteceu? Você não vai para casa também? Ele, não estou me sentindo bem. Mas não falou o que aconteceu. Não estou me sentindo bem. E pediu um pinico, né, ao zelador, que trouxe e botou assim debaixo da cama. E assim o papai relatou, não uma, não duas, durante toda a minha vida. Eu escutava o papai, de vez em quando ele ia contar, ele contava do mesmo jeitinho que eu estou tentando contar. Tão marcado ficou na minha memória a descrição. Mas ele botou o pinico ali do lado e começou a vomitar. E aí ele desmaiava, dormia de novo, acordava, zonzo, vomitava. Diz que colocava um lencinho branco, cobrindo assim, né? Aí depois tirava, diz que encheu um pinico de sangue e pus. Veja que situação. Era grave, então. Deve ter tido uma hemorragia interna, né? Eu não sou médico, não entendo o fenômeno do porquê que estava, mas diz ele que vomitava sangue e pus. E assim passou, ele não tinha também exatidão, ele ficou tanto tempo nessas, porque foi todo mundo embora, ficou fechado tudo lá, ficou lá ele lá, uns 2 ou 3 dias. Ele não sabe dizer com segurança, mas que a impressão que ele tem é que ele acordou lá pelo 3º dia, né, com um sonho. Nesse mal-estar ele já estava sentindo esvair as forças. Imagina, 2 dias, nessa gravidade, sem comer, sem beber água, sem remédio, sem nada, ele estava sentindo as forças dele se esvaírem já, né? Achava que ia morrer. E aí ele acordou com um sonho. Nesse sonho, o Sagrado Coração de Jesus dizia para ele, vai lá na Lola, ela está te esperando. Que coisa, não? Aí ele reuniu as forças que restavam, levantou e dizia que a visão estava muito turva,
tudo embaçado, não enxergava direito. Mas eu fui fazer o caminho depois que ele fez, da escola até o sítio da Lola, dá uns 5 quilômetros mais ou menos. Mas na época não tinha, hoje tem casa, é rua, na época dizia que era uma estrada de roça, e estrada de chão, de roça, de fazendas, né? Porque a Lola era um sítio onde ela sempre viveu. E chegava lá, ele foi apalpando a cerca, porque não estava chegando direito. Quando ele chegou, perguntando a um, perguntando a outro, que ele chegou, onde é que é o sítio da Lola, da Lola? Quando ele chegou lá, aí já estava o irmão dela à porteira, aguardando, segundo disse, né? Disse, olha, finalmente você chegou, né? Estou aqui te esperando. Ela pediu para eu vir recebê-lo. Como ela podia saber, não? Que coisa. Coincidiu com o sonho dele, né? Vai lá que ela está te esperando. Ora, e agora chega na porteira, o moço diz, o irmão dela, ela está te esperando, pediu para eu abrir a porteira para você aqui. Aí entrou, levou ela até o quartinho dela lá, e na porta ele assim meio assustado com aquilo tudo, né? Ela disse, vem meu filho, pode entrar aqui, não tenha medo não. Ele entrou, ela disse para ele sentar assim do lado dela, na cama. Ela falou assim, olha, isto não foi um tombo que você tomou, né? Quer dizer, ele não disse nada, ela já foi dizendo. A Lola tinha realmente um dom de ciência extraordinário, testemunhado por muita gente, né? Eu sei desse relato, assim, pessoal do papai. Sei de alguns outros, mas, como estamos falando aqui do papai, ela disse, não, meu filho, esse foi um tombo que você tomou, não é? Mas esse tombo não é para a morte, é para a glória do Sagrado Coração de Jesus. Foram as palavras que o papai sempre repetiu. Este tombo não foi para a morte, é para a glória do Sagrado Coração de Jesus. Mas viveu a vida inteira com lucidez e com fé. Então, assim como ao papai concedeu essa graça extraordinária de sobreviver a este incidente, e sem nenhuma intervenção médica, até o dia da morte dele, ele gostava do caroço que ele tinha na nuca, enorme, sabe, do tamanho de um ovo, assim. Ele depois ficou com o cabelinho ralo, a gente até percebia, né, aquele ovão nas costas, né? Nunca foi a um médico. Viveu 89 anos, uma graça extraordinária concedida pela Lola. Como concedeu a tantos e tantos e tantos e tantos, são inúmeros. Acho que encheriam livros, né? Quantos se beneficiaram pela intercessão da Lola. O caso, por exemplo, do meu segundo filho, meu primeiro filho faleceu. No momento da morte, logo depois, entrei em contato com ela através do padre Paulo Dionê, e ele estava ao lado dela e ela falou com ele com essas palavras: diga a ele, padre Paulo, que eu o vejo ao lado de Jesus e que Jesus quis ele de volta, mas que ele fique tranquilo, porque o coração de Jesus já mandou outro para ele. E naquele momento, a gente não sabia que a Patrícia estava grávida. E foi uma revelação que eu só fui compreender algum tempo depois. Que no momento, né, tinha passado por uma cirurgia, não suportou, faleceu ali na minha frente. E naquele momento de angústia, né, naquele desespero do momento, ela falou isso e aquilo ficou se repetindo na minha mente, mas eu só vim entender depois que o que ela tinha dito era que o Gabriel já estava a caminho. Através das minhas poesias, eu relato o início da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Ah, tudo começou bem na juventude. A Vanildinha, mãe querida, rumo à celebração.
mulher simples e de atitude. E às primeiras sextas-feiras, 5 da manhã, à missa, em honra ao Sagrado Coração. Eu, com os meus 14 aninhos, tinha uma leve preocupação. Minha mãe subir sozinha naquela escuridão? A Igreja do Divino, no alto então, havia um bar, um movimento e uma estranha animação. Acompanhá-la no caminho foi a minha melhor decisão, despertando em mim, menina, a humildade e a mansidão. É o que ele nos ensina na vivência da devoção. Jesus visitou Santa Margarida. Aos devotos fiéis prometeu paz e bênçãos por toda a vida. Propagam, mães, aos filhos teus. Pedi e recebereis. Ele é consolo na aflição. Buscais e achareis. O refúgio seguro é a comunhão. Bateis e a porta será aberta. É aqui a eterna salvação. Feliz daquele que acredita, graças serão derramadas. Atente-se aos sinais, insista, faça do coração sagrado a sua morada. Na casa da minha avó, tinha aquelas imagens em cima da porta, né? Os dois quadros, Sagrado Coração de Jesus e Maria. Então foi através desses quadros que começa, né, a minha experiência e a minha intimidade com o coração de Jesus, né? E também, né, sempre de tendo essa vivência dentro da igreja, né, de estar participando das coisas da igreja. Então, o coração de Jesus e de Maria sempre estiveram presentes na minha vida. O que eu me lembro, o primeiro contato com o Sagrado Coração de Jesus, a gente era muito pequena. Eu me lembro que na casa dos meus pais tinha um quadro, né, do Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria, e ficava bem exposto na sala lá de casa, né? Então, desde pequeno a gente sempre teve ele presente na nossa casa. E ganhei um quadro do Sagrado Coração, um quadro mais lindo. Aí tá na parede lá do meu corredor, sabe? Tudo que eu peço a ele me ajuda, né? Aí eu tenho muita fé com ele. Esse quadro, a minha mãe tinha uma cantina lá no antigo Colégio Salesiano dos Padres, né? E ele ficava na cantina, num canto assim na cantina. E todas as vezes que ela entrava lá, ela falava, esse quadro vai ser meu. Aí o meu pai falava assim, fica sonhando alto não, porque se é doação, o padre não vai te dar. E eu me lembro que depois que meus pais morreram, a gente desfez de muitas coisas, né? Aqueles da casa, até para não ter muita lembrança, mas a gente nunca conseguiu desfazer dos quadros, né? Eu lembro que com o passar dos anos, a gente viu que os quadros tinham algumas manchinhas, parecia que estavam mofados, mas mesmo assim a gente não conseguiu desfazer. Eu lembro que eu fiz uma reforma na minha casa e eu falei, oh, meu Deus, eu vou tentar limpar para tirar essas manchas, e levei para uma loja para trocar a moldura, né, que já estava velha, era antiga. E por incrível que pareça, quando o moço que trabalha lá, né, na loja, tirou a moldura e aquelas manchas estavam no vidro, a imagem estava intacta e estava linda, maravilhosa. E a gente conseguiu colocar uma moldura e ficou espetacular, está lá em casa até hoje. E no dia que eu mudei para dentro da minha casa, a primeira coisa que eu levei foi um quadro do Sagrado Coração de Jesus. Antes dos móveis, antes de mais nada, eu já coloquei lá na sala. O primeiro contato que eu tive com o coração de Jesus me remete à minha infância, através de um quadro na sala da casa de uma amiga. Aí, na hora que ela foi despedir dele, ele pegou e falou assim, ela falou assim, eu posso te pedir uma coisa? Ele falou, pode. Eu falei, aquele quadro tá ali, tem uns 5 anos que eu passo aqui, ele tá ali. Você posso levar ele para minha casa? Eu tenho um lugar especial para ele lá. Aí ele falou, claro, ele é seu. Aí quando ela pegou o quadro, minha mãe chamava Albertina, que não é um nome comum, né? Que ela pegou o quadro para limpar ele, que ele ficava lá. Atrás estava escrito, pertencente à família de Albertina Quintão, né? Aí ela falou, tinha que ser meu mesmo, a Albertina mandou para mim. Aquele quadro da casa da Dona Albertina me chamava muita atenção. Ela era uma mulher muito
muito atuante dentro da paróquia de São Sebastião. E aos 12 anos ela me convidou para fazer parte do apostolado da oração. E eu fui. Na nossa história, digamos, da igreja no mundo todo, o apostolado completa agora 180 anos de sua fundação. No início, é importante frisar, o apostolado, sobretudo, sob o patrocínio, podemos assim dizer, de São Francisco Xavier, nos ajuda a compreender a importância, São Francisco Xavier é um jesuíta, a importância de se rezar de fato e de se estar unido ao Papa. O apostolado da oração nasce muito nessa perspectiva de uma comunhão com a Igreja. O apostolado da oração sempre foi marcante na evangelização da nossa Igreja, de modo especial aqui no Brasil. A gente fala por essa experiência e até na Arquidiocese de Mariana. É o apostolado e a oração. Uma coisa se une à outra. Nenhuma delas pode deixar de existir para que a evangelização aconteça. E é muito interessante a gente perceber que o apostolado vem até antes da oração. Mas quando a gente faz um bom apostolado, a gente está rezando também. A gente está evangelizando, a gente está rezando. E a oração é esse sustento máximo de qualquer coisa que acontece na vida de fé. Sem oração, sem intimidade com Deus, que a oração nada mais do que isso, uma intimidade com Deus, a gente não pode viver a missão. Fazer parte do apostolado da oração é muito gratificante. O apostolado da oração, o próprio nome indica, é da oração, é rezar pela santificação do clero, rezar pelas famílias, e a importância é muito grande, porque a oração é a fraqueza humana e a força de Deus, E é muitas bênçãos, é muitas graças que a gente consegue com o Sagrado Coração de Jesus. Trabalhar para o Sagrado Coração de Jesus é muito difícil até de expressar a palavra, porque Ele é o dono de tudo, Quando a gente coloca Ele na frente, as coisas acontecem, quando a gente faz por amor. Porque a devoção do apostolado da oração, a devoção ao coração de Jesus, digamos assim, é uma devoção que diz respeito à essência da nossa fé. Fazer parte do Sagrado Coração de Jesus para mim é uma bênção. O coração é como centro do nosso corpo, centro de todos os nossos sentidos. Nada mais importante do que o coração na nossa vida, E esse coração, que é o coração de Jesus, é o centro da nossa vida, é o centro de todo o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu vejo é que o coração é a direção, é o sentido que a gente deve tomar na nossa vida. Cristo, quando expôs o seu coração, ele quis dizer que ali estavam abertas as portas para o encontro com o nosso Pai. Nós, na nossa Arquidiocese de Mariana, temos uma história de afeto e de devoção ao coração de Jesus desde os seus primórdios. Isso aqui é muito interessante. Imaginem vocês que o primeiro bispo de Mariana, Dom Frei Manuel da Cruz, que era muito devoto de São José, inclusive tinha um registro, um sinal de São José no seu brasão, colocou no altar de São José na catedral uma imagem que a gente chama de um sigma, que tinha como expressão os 3 corações, a devoção ao coração de Jesus, coração imaculado de Maria e coração de São José. As 3 devoções, num sigma, numa imagem. Há indícios de que essa imagem, esse sigma colocado no altar de São José na Catedral de Mariana, em 1748, teria sido a primeira imagem que explicitava essa devoção ao coração de Jesus em Minas Gerais. Qual o tamanho da sua fé? Da mostarda ou pequeno grão? Joio e trigo caídos no chão. Tomé, ao tocar a mão? Qual o tamanho da sua fé? De Judas a traição, de Pedro a negação, da mulher adúltera a comparação, da água em vinho a transformação. O milagre de cada dia vem na multiplicação, mais que peixe, mais que pão, migalhas de oração. A fé é o firme fundamento do que se espera com retidão. Buscai as coisas do alto, o céu merece contemplação.
os mais belos sinais do sagrado, no oculto, no claro da projeção. Sinais de cura, no resultado, na rasura, na pele, na espessura, no seio, na candura, na ponta do dedo, na palma da mão. Em cada depoimento da vida, é o agir de Deus, é o sinal, é uma declaração. A fé é o firme fundamento do que se espera com retidão. Buscai as coisas do alto. O céu merece contemplação. Que eu estava vindo de Santa Bárbara, já chegando na BR, a moto derrapou, a moto garrou num cupim, eu passei por cima, desci para uma barranceira de aproximadamente 15 metros de altura, e quando eu cheguei lá embaixo, eu lembrei do Sagrado Coração de Jesus, capilar que minha filha tinha me dado dias antes. E aquilo ali para mim foi bem emocionante, porque eu no momento que eu estava subindo, que eles estavam me subindo na maca, eu lembrei de tudo isso. Eu saí tranquilo, eu tive simplesmente um arranhão no pulso do braço esquerdo. Em 2015, eu fui diagnosticada com um câncer. Eu tive um câncer de intestino. É um tipo de câncer invasivo. Em 2020, em novembro de 2020, mais precisamente, a minha esposa foi diagnosticada com um tumor cerebral. Ela tinha muitas dores de cabeça, e tinha crises, e 4 médicos já tinham falado, é enxaqueca, vamos tratar a enxaqueca. E a gente sempre rezando e pedindo a Deus, oh meu Deus, sara essa dor de cabeça dela. Ela pedindo também, oh meu Deus, não é possível, essa dor não para. E aí eu falei com ela, você vai no neurologista. Aí foi, no neurologista em Barbacena, Dr. Rafael. E aí ele pediu um exame, ela fez o exame e constatou que ela tinha um tumor cerebral. Eu fui ao médico, estava com muita tosse, falta de respiração, e o médico, quando mandou fazer os exames, fez a biópsia no meu pulmão, foi até para São Paulo também para ver o resultado, e depois quando veio o resultado que eu estava mesmo com câncer. Bom, eu presenciei um pouco a doença de nossa irmã Maria de Jesus, nossa Madre Maria de Jesus. Foi dolorosa, mas eu acho mais que foi amorosa, que dolorosa, porque a comunidade mais se uniu para poder cuidar dela. E foi momentos um pouco de angústia, porque quando eu subia do galinheiro, eu escutava a respiração dela de longe, a 60, 70 metros, eu escutava a respiração dela muito angustiada. E eu ia tentar ajudar ela e me falava, Glória, não me bota de costas, porque me molesta muito, eu não consigo respirar. Porque parecia como que ia cair, né? Então eu procurava ver o que podia fazer por ela. E falava com a madre, corria, tirava a madre da oração, falava, madre, ela não está bem, ela está ruim, ela não está bem, mas está tratando com o médico, tudo isso, tá bom. No dia seguinte, a mesma coisa, a mesma ladainha, eu atrás da madre, porque escutava de novo a respiração dela, que me molestava muito de manhã, às 5 da manhã, eu já escutava a respiração bem forte dela. E a madre, não, ela está tratando, fica tranquila, tá. Depois chegou um momento que tivemos que trocar de médico e ir a outro especialista, e aí encontramos que ela estava com câncer, né? Um câncer que tinha tomado já bastante inteiro um lado do pulmão, e o outro estava começando e enchia de líquido o pulmão. E aí, 6h16 da manhã, na segunda-feira, dia 7 de dezembro,
ela entrou para o bloco cirúrgico. E eu fui para a sala de espera, mas chorando. Porque eu tinha que me manter forte perto dela. E muitas das vezes, às vezes eu saía para o corredor para chorar, para não ver ela eu chorando. Porque assinar o papel para liberar a cirurgia não é fácil. Porque o médico foi bem claro com a gente. Tem risco de morte? Tem. Mas o risco de sequela é maior. Tá bom, falei, tá tudo bem. E pode ficar tranquila, tá? Eles vão vir sábado ou domingo. Tá bom. Nós esperamos o grande dia, chegou um ônibus, o locutório aqui era pequeno, até pela janela tinha gente para a porta, tudo, porque nosso locutório é pequeno para um ônibus de pessoa. Um ônibus, veio um van, veio vários carros. E eles prometeram oração, que iam fazer o cerco de Jericó. E cada um era de uma paróquia, praticamente de uma paróquia diferente. E cada um em sua paróquia se vai encarregar de rezar para que ela sarasse. Então, assim, que quando eles iam saindo, ele ia falar, pode ficar tranquila, irmã, que ela vai sarar. Ela vai sarar sim, ela vai estar bem. Apesar que eles vieram com a intenção de se despedir. Mas quando foi uma noite, eu estava dormindo, também muitos padres aqui em Barbacena, nossos amigos, benfeitores, os fiéis que frequentam a nossa capela rezaram muito por mim. Uma noite eu estava dormindo e eu vi em sonho, foi em sonho, o coração de Jesus com um manto vermelho e ao lado dele Nossa Senhora com um manto azul. Eles estavam passando, eu não os vi de frente, só vi de lado. E quando o coração de Jesus passou por mim, ele colocou a sua mão nas minhas costas e disse, estás curada. Eu, quando acordei, me lembrei perfeitamente desse sonho, fiquei tão emocionada, agradeci muito ao Nosso Senhor e disse que eu acreditava na palavra dele, que até em sonho a gente tem que acreditar na palavra de Deus. O quarto estava mais radiante, já tinha a cor natural, o natural dela, não era mais esse coisa verde que ela tinha. Ela estava mais natural. Foi uma alegria, uma coisa tão emocionante. Depois ela contou que ela sonhou com o coração de Jesus, gente. O coração de Jesus fez um milagre para ela. O coração de Jesus é impressionante quando a gente ama e corresponde a esse amor. E ela correspondeu porque ela de pequena amava ele. Imagina agora com 90 anos não amar ele. E com o milagre que fez para ela. A partir daí a gente já é filha do coração de Jesus, né? Mas agora mais ainda somos e mais temos que ensinar ao nosso querido povo, né? A nossa igreja amada, que o coração de Jesus, ele vive conosco e vive por nós e é para nós, né? E devemos amá-lo, não amá-lo com palavras, né? Porque com palavras é muito fácil amar. A gente tem que amar com atitudes, né? Porque aí, né, essa experiência que eu tive, eu acho que foi uma experiência de amor entre irmãs. Amor de família, amor de comunidade, que eu aprendi a amar mais minhas irmãs. E ela saiu da cirurgia sem sequela nenhuma, com o tumor 100% retirado. Fiz a cirurgia, correu tudo maravilhosamente bem. Sagrado Coração de Jesus, em todo momento eu confio em vós. Por isso eu tenho muita fé com a serva de Deus, que eu ainda hei de ver ela nos altares proclamada de santa, junto com Santa Margarida Maria de Alacoque no céu, divulgando o coração de Jesus, o Sacratíssimo Coração de Jesus. Eu vivo através do amor dele. O coração de Jesus fez um milagre para ela. A minha vida foi muito difícil, muito. Eu nunca tive problema com alcoolismo, né? Eu vivi uma juventude tranquila. Era normal naquela época a gente sair para as festinhas, aquelas coisas todas. Mas eu casei em 84
E já no início de 85, eu comecei a sair mais para as bebidas, acompanhar mais as pessoas. Eu não levei muito a sério o casamento, eu achava que aquilo ainda não era para mim ainda. Quando eu deparei com o casamento, eu pensei assim, puxa vida, eu agora estou casado, agora eu não tenho mais as oportunidades na rua. Então, para cobrir ou para tampar, né, esse buraco, eu comecei a procurar uma saída no alcoolismo. Porque lá estava aquela turma da rua, as coisas que a gente fazia na época, né? Então, para preencher esse vazio que eu imaginava que existia, depois de eu ter casado, eu comecei então a sair para as noitadas, para as bebidas, né? Não tinha farra de mulherada, não tinha nada, era só mesmo o prazer de estar bebendo e jogar. E a primeira experiência forte que eu vivi e que eu experienciei isso foi com o nascimento da Helena, minha filha, onde foi muito difícil. Muito difícil. Todos aqueles dias que eu passei lá, no hospital, né, sozinha, sem família. Minha família não podia estar lá presente. E eu lembro de eu ter falado assim para Nossa Senhora que antes dela ser minha, ela era dela. E antes de eu saber que ela ia ter paralisia cerebral, né, eu falei com ela, eu quero ela de qualquer jeito. Eu quero ela de qualquer jeito. E Nossa Senhora cuidou, né? Cuidou de tudo. Me fortaleceu em todos os momentos. A cada dia que eu voltava lá para a casa de abrigo, onde eu fiquei, casa cheia de rato, cheia de... Tinha uma beliche, escutava de noite os ratos passando. E assim, mas eu senti que eu não estava sozinha, que Nossa Senhora estava comigo, que o Jesus estava comigo. Eu recebi uma novena da Lola e falou que as 9 primeiras sexta-feiras, coisa do Sagrado Coração de Jesus, eu falei, vou fazer. Isso foi em 2004. Aí eu fiz a novena das 9 primeiras sexta-feiras, né, e fiquei com aquilo, tive 2 abortos, entrei na fila de adoção e eu queria muito ser mãe. Eu não sinto meu coração atribulado com nada, porque tudo eu fico pensando assim, às vezes eu penso assim, será que eu sou normal? Porque nada me assusta demais, me abala demais, porque eu falo assim, Deus é o Senhor de todas as coisas, todas. Nenhuma situação ela é definitiva na vida da gente. Depois, quando a Helena estava pequena, eu passei por um momento muito difícil, onde eu fiquei desempregada. E assim, foi um momento de muita recessão, mas assim, em nenhum momento eu murmurei, eu reclamei, porque eu sabia que um dia aquela situação ela ia mudar, que aquela situação ela ia passar. E eu lembro assim, uma coisa que me marcou muito nessa época é porque um dia meu sobrinho foi lá em casa e não tinha nada na geladeira. E eu deixava as coisas vencidas dentro da geladeira só para falar que tinha as coisas. Porque não tinha dinheiro para comprar. E aí meu sobrinho chegou lá em casa e falou assim, nossa titia, não tem nada, só tem água. E só tinha água mesmo. Era tudo muito contado. E eu nunca reclamei. Ele sabia de todas as minhas necessidades. E nunca na minha vida eu podia imaginar que o alcoolismo, que até então para mim era uma saída para alguma coisa, podia me levar nos lugares que ele me levou. Nunca. E a cada dia que passava, as coisas iam ficando cada vez pior. Então, eu recebi a graça em 2011, que eu fiquei grávida aos 39 anos e meio, né? Tive uma gravidez muito difícil, não foi uma gravidez fácil. Não foi fácil. Eu lembro que eu tinha um sonho que eu falava assim, vai chegar o dia que eu vou poder ir no mercado e a Helena vai me pedir as coisas, eu vou poder comprar o que ela quiser. Porque eu não podia, eu inventava história para ela, que ela me pedia para comprar uma coisa e eu não tinha dinheiro para comprar, e aí eu falava assim, eu não lembro mais, assim, mas eu inventava uma história para ela, porque eu não tinha. E passou. E passou. E meu coração não ficou triste. Eu lembro que o médico falou assim,
ela vai nascer em maio, né? Foi justamente o mês que eu perdi a minha mãe. Então era um mês difícil para mim, por vários motivos. Primeiro que eu perdi as minhas 2 crianças em maio, eu não aguardei a data. Eu perdi minha mãe dia 12 de maio, perdi meu pai dia 27 de maio, e era o aniversário do meu pai era dia 17 de maio, e a morte da minha mãe foi dia 12 de maio. Então eu falei com o médico, qualquer dia, porque era o mês que eu não queria que nascesse. Né? Eu falei, podia nascer em junho, que era do Sagrado Coração de Jesus, podia nascer em abril, mas em maio, então eu vou ter que nascer em maio, né? E Deus me deu o presente dela nascer no Dia das Mães, dia 8 de maio. Só que a Gabriela, ela nasceu desacordada, né? Teve uma parada cardíaca. E no meio dessa confusão toda, eu estava lá e eu pedi a Deus, você não me deu o milagre de salvar a minha mãe? Você dá um milagre de salvar a minha filha. Então me leva agora, porque eu acho que eu não vou aguentar. Passou assim os 3 minutos mais longos da minha vida. E ela deu aquele, né? Chorou. E eu não pude nem ficar com ela. Eu só mostraram ela assim correndo, foi o tempo de eu tirar a foto. E correram com ela para o UTI neonatal. Não tinha um leito para ela. A minha cunhada ficou segurando ela no oxigênio uns 12 minutos, assim, para ela respirar. E, né, como todo mundo queria ver a Gabriela, depois que a criança nasce, ninguém quer mais saber da mãe, né? Quer saber da criança. Chegavam lá, cadê a Gabi? Cadê a Gabi? E eu também perguntando, cadê ela? Tá bem? Né? Eu fiquei com medo, eu quero ver. Aí eles falavam assim, não, a gente vai trazer ela para você. E ficavam me enrolando. O pessoal chegando para me visitar, porque ela nasceu às 10 da manhã e a visita era às 3 da tarde. Então, o pessoal ficou me visitando. Aí eles trouxeram ela um pouco, aí ela tentaram dar a mamar, e ela desfalecia novamente, ficava roxa, preta, eu corri com ela. Enfim, lá eu fiz eu falei, eu vou rezar, se ela sair daqui viva, né, e der tudo certo, eu vou rezar o terço às 18 horas durante todo o primeiro ano da vida dela. Porque o milagre é uma troca, né? A gente quer o milagre e Deus faz por nós esse milagre. Mas é preciso que a gente também aceite esse milagre. E é aceitando esse milagre que a gente também reconhece, né, o sagrado na nossa vida. E reconhecendo o sagrado, né, essa força maior, é através disso que a gente, de fato, vai conseguindo ter uma vida melhor. E assim que eu entrei em casa, eu entrei com ela, falaram assim comigo, que as coisas, né, de manhã, você tem que mostrar a casa para ela conhecer. Eu fui direto no quadro e falei, tá aqui o meu milagre. Então, ela foi o milagre que eu tive na vida. Depois que ela entrou naquela casa, que não era esse apartamento, era outro, ela nunca mais teve nada. Nada. E o próximo passo que eu comecei a experimentar também, através do alcoolismo, foi eu comecei a roubar. Eu comecei a trabalhar em algumas firmas e lá eu era desonesto, eu roubava as coisas para poder me sustentar no álcool. E o tempo foi passando, passou 1 ano, passou 2, passou 3, e eu não tinha vontade de mudar. Aí eu já era mesmo mendigo, alcoólatra. Igual nessa época de chuva, igual está agora, eu estava lá escorado no lugar, eu estava lá caído. Às vezes alguém passava, me tirava da poça de lama, me colocava lá no lugar. E tem umas coisas que as pessoas falam assim, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Eu, na minha ignorância, antes de entender realmente um conselho, eu pensava que as pessoas estavam certas. Mas depois não. Tem muitos bons conselhos, sim. Conselho dado por pessoas que querem ver você bem, em todo sentido da vida da gente, né? E se eu tivesse pego algum daqueles conselhos, talvez eu não teria passado pelo que eu passei. Eu entendo isso hoje. Mas, pelo outro lado, talvez fosse necessário eu passar por tudo isso para saber o quanto eu sou amado pelo Senhor. O quanto Ele tem um amor por mim. E eu tive essa experiência, comecei a ter uma experiência com Ele,
Em 92, quando naquela oportunidade eu fui conhecer um grupo de alcoólicos anônimos. E eu louvo muito a Deus, glorifico a Deus muito pela vida do Hugo, da Aparecida, né? Que é da equipe de Nossa Senhora, o Milton Sapateiro lá da Robaía. Eles pelejaram comigo, pelejaram, até conseguir me levar no AA, né? E eu fui para o AA e a partir de 92, agosto de 92, a minha vida começou a ter um sentido um pouco diferente. Ter uma vida melhor com a ajuda de Deus precisa do sim humano, né? E é através desse sim humano, dessa disponibilidade que cada um tem, é que a gente, de fato, pode ir reconhecendo essas coisas boas na nossa vida. E isso pode transformar as pessoas, né? Com toda a certeza do mundo, com toda a certeza, eu também não teria chegado onde eu cheguei se eu não tivesse passado pela escola de Nossa Senhora, de Maria, humildade, fazei tudo o que Ele vos disser. E Ele tem me levado a lugares que eu nunca imaginei que um dia eu podia chegar. É impossível não crer em Ti, é impossível não Te encontrar, é impossível não fazer de Ti meu ideal. A partir do momento que eu comecei a me dedicar mais, a orar mais para o Sagrado, eu comecei a ver alguns sinais dele na minha vida. Até então eu gostava, eu amava, eu adorava, eu orava. Eu tinha sempre as folhinhas, né? Aquelas folhinhas do ano que a gente tem em casa. Mas eu ganhei uma imagem de uma amiga e eu coloquei na minha sala a imagem do Sagrado. E eu comecei a ter alguns sinais com ele. Eu tive uns momentos ruins na vida, né, como todo mundo. Eu tive um processo de depressão, né? Também tive o início de uma síndrome do pânico. Certa feita eu estava sempre dividindo o tempo com a Lola e com a mamãe. E a mamãe muito compreensiva e agradecida, porque gostava muito da Lola e a ela recorria em tantos momentos. Dela conseguiu graças indescritíveis. A retimose pigmentar, que estava diminuindo a vista da mamãe, foi interrompida por uma graça alcançada pela Lola, que mamãe pediu na oração à noite, quando ela abriu a janela do quarto de manhã. A murta, que é um pé de árvore aqui, da Lola, que a gente levou a muda para tantos lugares, tinha florido tanto que o pátio estava todo cheio, o quintal era cimentado, todo cheio de folhas, de flores da murta. Aí a mamãe pediu para a funcionária fazer a limpeza, senão ia chover e ia entupir o ralo da enxurrada. E assim foi, ela fez a limpeza, daqui a pouco a mamãe chega na janela, de novo, o quintal todo florido. Pediu ela para limpar, de novo, aí a mamãe falou, entendi o recado. A murta da Lola florindo tantas vezes aqui, é ela que está atendendo o meu pedido. E de fato, a minha mãe morreu com 85 anos, bem depois daquele episódio, sem perder totalmente a vista. Ficou cozinhando nas panelinhas pequenas, que era só ela e a cuidadora, até o fim da vida dela. Estava meio triste, querendo chorar muito, e com esse problema de saúde, eu coçava muito a cabeça, eu tinha um hábito de coçar a cabeça até machucar. Eu fazia machucados na cabeça, né? E ao fazer machucado, dava casquinha, e eu gostava de ficar tirando a casquinha. Então, e aquele machucado nunca sarava, né? Em função da depressão, em função da ansiedade, eu tirava muito casquinha da cabeça. E eu me lembro que nesse dia eu estava muito triste, estava chorando, e eu comecei a orar pelo Sagrado Coração, e orando e pedindo para ele, né, me ajudar, e, enfim, me mostrar, me dar uma luz. E eu vi que estava sangrando a minha cabeça, e eu peguei um papel higiênico para secar o sangue da cabeça. E aí saiu o sangue à forma de um coração. Eu fiquei muito emocionada, porque eu sabia que era um sinal dele, né, para mim.
Numa fase bem complicada da minha vida de definição vocacional, eu enviava as cartinhas para a Lola, para que ela intercedesse junto ao coração de Jesus por mim. E eu lembro que nas minhas orações eu falava de todo o coração, Senhor, eu quero te servir com tudo aquilo que eu puder. Eu achei que eu queria medicina, eu achei que eu tinha vocação para medicina. E então eu comecei a estudar e me preparar para a medicina. Eu me recordo que eu estudei tanto que eu dava aulas e os meus alunos passavam no curso de medicina e eu não. Eu me recordo que eu fui fazer uma prova em Belo Horizonte e entrei na igreja para pedir forças. E era uma missa em honra e glória ao Sagrado Coração de Jesus, era a primeira sexta-feira. E aí eu fui para Juiz de Fora. Na casa que eu fiquei hospedada, no meu quarto tinha um quadro enorme do Sagrado Coração de Jesus. E aí eu fui para Petrópolis, eu não conhecia Petrópolis. E no hotel que eu fiquei hospedada era em frente à igreja do Sagrado Coração de Jesus. Ou seja, ele ia me acompanhando ao longo desse percurso o tempo todo. E hoje eu me sinto extremamente realizada, porque eu consigo fazer com que todo o conhecimento técnico se transforme em ferramentas para fazer com que o coração de Jesus chegue até as pessoas. O trabalho com o coração sagrado, ele começou com a rádio e depois nós partimos para as revistas, partimos para as capelinhas itinerantes, partimos para a TV, partimos para as redes sociais. E partimos também para a web rádio, que foi sempre um grande sonho nosso. E aí eu percebo que é um trabalho de comunicação transbordante. Assim como o coração de Jesus, ele salta para fora, como diz o Papa Francisco, a comunicação ela precisa partir justamente de dentro para fora. Você já viu alguma pessoa com o coração de fora para fazer uma espécie de juízo ou observação crítica à devoção à imagem do coração de Jesus com o coração de fora? E aí alguém perguntava até de uma maneira teórica, já viu alguém do coração para fora? E no meu coração sempre veio essa resposta. Na verdade, Jesus caminhou nesse mundo com o coração sempre para fora, porque ele caminhou nesse mundo sempre com um coração que transbordava amor. Era capaz de amar aqueles que ninguém queria. Era capaz de amar aqueles que ninguém queria por perto. O coração dele estava sempre para fora. Dia desses eu encontrei com um padre amigo e ele me disse assim: Sheila, você sabe por que o coração de Jesus ele está para fora? Imediatamente eu respondi: não, padre. Por que o coração de Jesus está para fora? Porque ele não tem nada a esconder. Imediatamente eu refleti: será que os nossos corações hoje poderiam estar para fora? Dá-me um novo coração. Observo atentamente as batidas do meu coração e percebo nitidamente o descompasso, a explosão. Dá-me um novo coração, Senhor, menos intolerante e ansioso, menos tenso e aflito, menos exigente e orgulhoso, mais simples, mais bonito. Dá-me um novo coração, Senhor, onde transborda a paciência, a tolerância, a calma e o amor, onde com resiliência refaço no embaraço da dor. Dá-me um novo coração, Senhor, capaz de ouvir e não julgar, capaz da briga apartar, capaz de um segredo guardar, capaz da língua controlar. Dá-me um novo coração, Senhor, que renuncie à tentação, que revele a vitalidade, que ofereça o perdão e o milagre da gratuidade. Dá-me um novo coração, Senhor, quando a teimosia insistir, quando a vaidade manifestar, quando a mágoa resistir e quando o tom exaltar. Dá-me um novo coração, Senhor, para eu ser canal de graça, para eu transmitir sua alegria, para eu levantar a taça no gol marcado da sua companhia.
Dá-me um novo coração, Senhor. Varre o pó, a tanta sujeira. Varre o lixo existente em meu ser e deposita fé e esperança de um novo coração em mim bater. Eu preciso que o Senhor cure o meu coração. De tudo que eu já vivi, Senhor. De tudo que eu já ouvi, Senhor. De tudo que eu já passei. Mas eu também preciso que o Senhor faça uma outra coisa, Senhor. Que o Senhor cure o coração das pessoas que eu fiz magoar, Senhor. As pessoas que eu fui desonesto com eles. Minha esposa, os meus filhos, meus amigos, Senhor. As pessoas que por causa do alcoolismo, do roubo, eu fui desonesto com eles. Muitos deles nem estão nessa vida mais. Eu preciso que o Senhor me cure o coração e cure o coração deles também. A Eucaristia diária. A Eucaristia diária, ela modificou minha vida. Ela tem modificado a minha vida. A Eucaristia é o remédio do meu dia a dia. É minha força, é minha alegria. Eu vou buscar o amor. Mas assim, uma coisa me marca, eu acho importante registrar isto, porque até me levou a pesquisar e a buscar um pouco e não consegui encontrar na história da igreja nenhum santo, nenhuma santa que tenha tido a graça incomum, extraordinária de ter no seu próprio quarto um sacrário, como este que nós temos aqui, na capela, como toda igreja tem, toda paróquia tem, toda capela tem, toda capela de mosteiro, de casa religiosa, de paróquia, tem lá o sacrário. Às vezes, numa exceção rara, um padre mais piedoso, que queira tenha mais assim espiritualidade eucarística, se o bispo autoriza, pode ter na casa paroquial um cômodo reservado para uma pequena capela e autoriza ter o Santíssimo lá. Mas separado, numa capelinha na casa paroquial. E mesmo assim é raro e mesmo assim depende da autorização do bispo, né? Embora nós padres possamos trazer o Senhor na Eucaristia, a qualquer hora, não podemos ter assim no nosso próprio quarto. Então, não tem na história da igreja, que eu tenha conhecimento, nenhum padre, nenhum santo, nenhuma santa, nem os padres, os bispos e até os papas, que têm autoridade sobre este sacramento, podem ter este sacramento diuturnamente nos seus quartos. A Lola tinha este privilégio. Que coisa! Por quê? E outra, e um privilégio dado por Papa. Foi João 23 quem foi o primeiro, ao chegar a ele, essa vida dessa senhora, vida humilde, vida de renúncia, de dedicação a Cristo e à Igreja, ao Sagrado Coração de Jesus, que deu a licença para ela ter o sacrário no quarto. Porque ela só recebia, a única coisa que a Lola ingeria, conseguia assimilar, era a Eucaristia. Então, o Papa autorizou, João 23. Depois, Paulo VI renovou esta autorização. Depois, João Paulo I, coitadinho, nem teve tempo, ficou um mês conosco, né? Mas aí veio João Paulo II, renovou também esta permissão, né? A Lola, portanto, veja, a igreja tem 2000 anos. Santos e santas espetaculares, extraordinários. Cada um com o seu carisma, com a sua identidade, com a sua vida de virtude, coisas magníficas, extraordinárias. Meu Deus, tem de tudo. Mas um santo, uma santa que tivesse a graça de ter o Cristo Eucarístico no próprio quarto, até hoje, 2000 anos, somente Florípes Dornelas de Jesus, Lola. Essa oração pela canonização da Lola foi muito interessante. Uma tarde de domingo, o Dom Luciano passava muito em Barbacena. O Germano, que na época era seminarista e testemunha, ele vinha atender a cidade, na região, parava lá
pernoitava lá tantas vezes, chegava de madrugada e tal. E numa dessas passagens de surpresa de Dom Luciano, era uma tarde de domingo, ele perguntou: o que você está fazendo de bom aí? Eu falei: eu estou escrevendo uma oração pela beatificação da Lola. Eu estava no computador, ele chegou e falou assim: o que você está querendo dizer? Aí eu falei com ele: eu queria dizer sobre isso, isso e isso. Aí ele foi me ajudando a elaborar. Eu tinha colocado que: eu te louvo, Pai, porque escondestes as maravilhas do reino aos sábios e entendidas, revelaste aos pequeninos. Ele cortou a primeira parte e colocou assim: eu te louvo, Pai, porque revelastes as maravilhas do reino aos pobres e pequeninos. Depois ele falou que eu falei que queria falar sobre Nossa Senhora, a devoção na vida dela, e o objetivo é que mais pessoas pudessem tê-la como intercessora. Então ele ajudou a composição da oração e aprovou na mesma hora, né? Já teve a aprovação eclesiástica na mesma hora. Foi logo após o falecimento dela, em 1999. Deus Pai, que revelastes as maravilhas do reino aos pequeninos, nós os agradecemos pelos tesouros de virtude e sabedoria que em vida concedestes à vossa filha, Floripes Dornelas de Jesus, Lola. Nós os pedimos pela força do vosso Espírito, exaltai sua humildade, elevando vossa fiel serva à honra dos altares. Concedei-nos a graça da oração e total confiança no Sagrado Coração de vosso Filho e na proteção materna de Maria, para que o maior número de pessoas possa tê-la como intercessora e modelo de vida cristã. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando vou ungir um enfermo, aqui em Lafayette e em outros lugares, especialmente aqui, digo aos enfermos com bastante força, ao invés de dizer sou o Padre Eudes, explicando o meu nome, eu sei que eles estão enfermos, não estão em condições de ficar identificando pessoas. Eu só digo a eles: eu sou o Padre do Coração de Jesus. E como isso tem sido uma experiência forte para mim e percebo também na vida dos enfermos, muitos dos quais eu me encontro, eles têm uma vinculação afetiva muito grande aqui com o coração de Jesus. E quando eu digo sou o Padre do Coração de Jesus, os olhinhos assim mudam, né? Se abrem, brilham, né? E isso é muito forte na experiência para um padre, né? Digamos assim, pessoalmente falando também. Estar aqui nesse momento falando, conversando, fazendo essas revelações em relação a Lola é parte da minha missão de vida. Sou cobrado por isso, sou às vezes ridicularizado por aqueles que não têm fé, não reconhecem, mas essa é uma missão, é um preço. O cristão é assim, né? O cristão, ele é geralmente perseguido. E isso não é por ingenuidade nem por maldade das pessoas, mas é porque tem que ser assim. É uma parte de purificação das almas também. Surge, foi nesse ano 99, quando a Lola parte, é que começa, eu já vinha questionando a minha vocação. O meu irmão, que vem depois de mim, também começou a se questionar e aí ele resolveu entrar ele pensou inicialmente em ser franciscano, mas aí depois acabou fazendo uma experiência, fez entrevista e tudo, e entrou na congregação dos Padres Sagrado Coração de Jesus. Olha, né? Aí eu me lembrava do que a Lola dizia ao papai. Eu disse: papai, olha, viu que a Lola falou que o senhor há 50 anos atrás, que este tombo não era para a morte, mas para a glória do Sagrado Coração de Jesus. O senhor não morreu naquela situação, sobreviveu, ficou devoto do Coração de Jesus, como a Lola ensinou, pediu, de ir às missas às primeiras sextas-feiras, fez as 9 primeiras sextas-feiras, as 12 promessas, etc. Nos ensinou isto, nos transmitiu esta herança. E 50 anos depois, olha lá, 2 filhos padres, né? A missão do Coração Sagrado é fazer com que o coração de Jesus seja mais conhecido e mais amado.
Jesus adorado, teu sacrário de amor rodear, de almas puras, florinhas mimosas, perfumando teu santo altar. Se você está apertado, sem saber como é que faz, o que vai fazer? Coração divino de Jesus, providenciai. Coração divino de Jesus, providenciai. Não fala 10 vezes. Você já vai ter uma inspiração e já vai fazer aquilo que ele acha que convém. Coração que eu quisera estar noite e dia a teus pés em humilde oração. Pelas almas as mais pecadoras, eu te peço, Jesus, o perdão. Dá-lhes todo amor e carinho, todo afeto do teu coração. Sagrado coração de Jesus, em todo momento que eu confio em vós. Eu quisera, Jesus, te adorar, e daqueles que de ti se esquecem, as loucuras também reparar, o desejo de ver-te adorado tanto invade o meu coração, que eu quisera estar noite e dia a teus pés em humilde. Ela nunca quis para si que ela fosse vista como uma pessoa que conseguia alguma graça para alguém. Ela sempre disse, reze ao coração de Jesus. E essa é a missão do apostolado da oração. O processo de beatificação da Lola não é apenas um lugar no altar, é um caminho para a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Por todos aqueles que Jesus não te querem amar. Lá no céu, meu Jesus querido, face a face hei de te contemplar, nos teus braços então viverei para sempre, Jesus, te adorar. Então, o coração de Jesus, ele é magnífico. Tanto invade o meu coração, que eu quisera estar noite e dia a teus pés em humilde oração. Estar noite e dia a
teus pés em humilde oração. Olha, você que está ouvindo isso, presta atenção nisso. Deus fala com todos nós. Deus fala com todos nós.